Olá, internautas. Hoje é quarta-feira de cinzas. Estamos aqui no Soberania Nacional, mais um programa da OTV, a televisão internet do Brasil. Um dia onde as pessoas estão, acho que, com preguiça de trabalhar, cansadas, ou porque se divertiram muito, ou porque descansaram muito até e o corpo fica letárgico, né? Mas acho que o Brasil começa agora a deslanchar. E para isso eu trouxe hoje no Soberania Nacional duas pessoas com currículo exemplar e vai ser muito legal aqui a gente conversar. Eu trouxe o Dr. Luiz Bortolotto, que é o chefe da cardiologia da unidade de hipertensão do INCOR. É que o currículo dele é muito extenso. Ele é doutorado, fez pós-doc em Paris, enfim. Doutor, é realmente um prazer recebê-lo aqui. Prazer. Nós vamos falar... o prazer é todo meu. Vamos falar sobre não só a hipertensão, mas o que se espera disso no Brasil com todas as tecnologias existentes. E tenho também a Karina de Oliveira, que é coach. Você não sabe o que é isso? Você vai descobrir, eu vou falar mais dela depois. Karina, é um prazer recebê-la. Prazer. Então vamos lá. Doutor Luiz, todo mundo hoje fala de hipertensão. Tem pressão alta, tem pressão baixa e tal. A população realmente tem ciência do que é a pressão, a hipertensão e a hipotensão? Não muito. Esse é o nosso principal desafio, principalmente aqui no Brasil. Alguns países mais desenvolvidos, existe já uma estimativa de conhecimento da doença por parte da população ao redor de 70%. O Canadá, por exemplo, é o país top em conhecimento e tratamento e controle da pressão. É um país menor, mas de qualquer forma as políticas fizeram com que a população tomasse conhecimento e se tratasse adequadamente. Nós no Brasil não temos muitos dados, mas a gente estima que 50% só dos hipertensos saibam que são hipertensos. E isso seria mais ou menos qual percentual da população brasileira hoje? 1/3 da população adulta é hipertensa. Adulta a partir dos 18 anos. 1/3 é hipertensa? É muito. É 30 milhões, vamos pôr assim. Nossa Senhora! 30 a 40 milhões. Se a gente considerar que 20 não sabem, aproximadamente, é bastante. E a importância, não só para o próprio indivíduo, mas a nível tanto de trabalho da população, quanto do governo, e de repercussões sociais e de custos, inclusive, é que as principais causas de morte no Brasil, que são AVC, que é o derrame, e o infarto, tem como principal fator de risco a hipertensão. Então, o impacto de tratar bem a hipertensão, da população conhecer sobre essa mortalidade, a gente viu, por exemplo, a Finlândia é o melhor exemplo, onde 80% da mortalidade por derrame e por infarto caiu, não só pelo controle da pressão. 80%? Caíram, Tanto que o câncer ultrapassou a doença cardiovascular. Uma pergunta que eu sempre faço aqui, doutor Luiz. A tecnologia evoluiu demais. Se pensarmos que em 1950 surgiu o raio-x, né? A minha indagação é, será que não haviam mais hipertensos no Brasil ou a mesma proporção não identificados ou esta mudança do mundo também fez com que mudasse a hipertensão? Aumentou a prevalência de hipertensão pelos fatores envolvidos. Externos. Estresse, sedentarismo, consumo excessivo de sal, obesidade, isso tudo esses são fatores que aumentam a chance da pessoa ter hipertensão. Então isso influenciou no aumento provável. Agora a gente tem que levar em conta, isso é um alerta para toda a população, porque para detectar a doença eu não preciso de nenhuma tecnologia, eu preciso de um aparelho de pressão. E isso existe desde o início do século XIX, do século XX, que foi quando os aparelhos de pressão se tornaram mais difundidos, que é o esfigmomanômetro. Hoje a gente tem aparelhos automáticos que poderiam facilitar. Esse seria o acréscimo tecnológico, mas para diagnosticar a hipertensão, precisa medir a pressão. Então, o nosso trabalho todo é para que a pessoa busque essa medida de pressão, principalmente uma vez por ano, enfim,
todo esse trabalho de detecção e tratamento. Nós temos também, eu sempre pergunto aqui no programa, nós temos percebido que muitas questões, se levadas à educação escolar, trariam um Brasil melhor em vários sentidos. O senhor entende que nessa área de prevenção, não só da hipertensão, mas de outras doenças, se teríamos esse efeito também cultural? Eu acho que sim. Prevenção cardiovascular, por exemplo, é o que a gente está se batendo de começar, inclusive em escola. Já existem alguns projetos da Sociedade Brasileira de Cardiologia voltados para isso. Um deles é a dieta saudável nas escolas, uma parceria que foi feita com o governo do estado de São Paulo. Então já está sendo feito treinamento das merendeiras, de todo o pessoal por trás dessa dieta. São iniciativas que a gente acredita que começar na infância vai mudar, porque é difícil mudar alguém depois dos 50 anos, o hábito de vida. Então, mudando a criança, a gente pode mudar o pai ou a mãe, e isso tem mostrado em estudos um pouco menores e que dá resultado. Eu talvez seria até pessimista, mas acreditando que mudaremos a criança, essa criança fará com que os filhos dela já venham diferentes, né? Eu nem cogitaria nos pais. Mas a gente também está focando no pai, porque os pais estão morrendo disso. Então a gente tem que combater isso. É interessante, uma vez conversando com meu filho e vendo o que ele tinha dentro da aula de biologia, dos currículos, a gente vê eles aprendendo doenças parasitárias, que é ótimo. Eu lembro até hoje, eu tive aula. Tudo bem, mas persiste até hoje. E eles não têm no currículo nada sobre prevenção cardiovascular, ou de diabetes, ou de obesidade. Quer dizer, que é o que mais aflige hoje a população. Então isso deveria ser incorporado no currículo, né? Porque eles ficam aprendendo malária, que é importante. Até hoje, né? Até hoje. Doenças de Chagas, que ainda existem e tal, mas não está matando mais. Não com a proporção que tinha quando nós aprendemos aquilo na escola. A Karina queria falar alguma coisa? Não, é que falta fazer uma atualização do sistema. Eu acho que sim, educacional como um todo, não é? Como um todo. Incluir esse conhecimento de prevenção de alimentos saudáveis. Por exemplo, o sal, que é o principal vilão na hipertensão, em termos de produzir ou até piorar a pressão dos indivíduos, não é muito colocado para as crianças como uma coisa ruim. Então a criança põe sal. Não, e aqueles salgadinhos, não é? Aquela batatinha que todo mundo a principal come, fonte pipoca. A principal fonte não é essa, é pão e macarrão instantâneo. São as principais fontes de sal. Aquele miojo, aquilo? Enfim, os similares. Tá. É uma loucura. Agora, para a gente não ir numa progressão, né? Sim. O senhor já falou do sal. O corpo não consegue eliminar isso? Ele se prende nas... antes de tudo, o que é exatamente, de uma forma simples, a hipertensão e a hipotensão, né? Só para definir, a hipertensão é doença, a hipotensão não é doença. Algumas pessoas têm a pressão mais baixa por constituição quando existe uma queda de pressão muito aguda por um motivo, sangramento, desidratação, isso é problema. Isso tem que ser tratado. Agora, quedas de pressão eventuais até pode significar problema, mas na maioria das vezes não é. Agora, hipertensão é doença. E o que acontece na hipertensão? O vaso aumenta a resistência ao batimento do coração. Então, de uma maneira mais simples, é isso. A tensão que a artéria precisa ter para ficar aberta o tempo inteiro é maior no hipertenso. E isso causa dano nos vasos e nos órgãos que são irrigados, os órgãos nobres. Então, coração, rim e cérebro. Então, se não tratado, isso vai acontecer de uma maneira geral, essas lesões. E hoje, na nossa população, existe algum grupo maior ou menor, ou todos podem ser vítimas, vamos colocar assim, ou pacientes da hipertensão? 1/3 da população é. Isso. Então, quem são esses candidatos? Quem são ou esses 1/3? Quem vai ser? O genético é importante. Então, a grande parcela da população que desenvolve hipertensão é por modificações genéticas nos sistemas que já existem que controlam a pressão. E é possível o percentual de fator genético desses 100% que tem hipertensão? Por volta de 50% a 60%. É muito. O resto é ambiente. É muito. E o ambiente interfere no genético. Então, claro. a gente vai
até tornando mais complexos os mecanismos, porque não existe um mecanismo. A gente tem fatores, por exemplo, obesidade, sedentarismo, estresse, consumo excessivo de sal e de álcool, que é o que a gente chama de fatores externos que contribuem para a hipertensão. E isso, isoladamente, se você não tem nada genético, se você for obeso, comer muito sal, álcool, vida sedentária, tá, você pode se tornar um hipertenso. Agora, se você tem um genético, e nesse genético... Além disso, você acrescenta esses fatores, aí é certeza que... A chance é muito grande. E o genético é assim, dentro daquilo que você falou em relação ao sal, e aí já respondendo aquela sua pergunta, existe uma parte de quem vai desenvolver hipertensão de que o problema genético é o manuseio inadequado do sal pelo organismo, tanto na eliminação quanto na distribuição pelo corpo. Tá, esse é o problema genético. É que a gente não consegue identificar. A gente ainda sabe não, que existe, ainda não. Ainda não. Se essa pessoa consumir mais sal, aí sim ela vai ser muito mais hipertensa. Talvez se ela não consumir tanto sal, ela não vai desenvolver hipertensão. Nossa, que então, incrível. Esse conjunto, esse equilíbrio é que faz a pessoa desenvolver. O primeiro pleito aos geneticistas é que descubram logo qual é a mutação, que possa ser mapeado. Tem um problema, a gente já sabe identificar algumas coisas, mas é que é o que a gente chama, a hipertensão é multifatorial e poligenética. Então, nós já identificamos alguns genes, mas o que a gente quer é tentar identificar pela genética qual o mecanismo principal para levar à hipertensão. Acho que esse é o futuro. E as pesquisas, então, no mundo estão caminhando para esse sentido? Para isso, porque são identificados já mutações envolvidas na hipertensão. Perfeito. Mas não existe uma, pelo que o senhor fala? Não, não é uma só. É uma combinação. É mais difícil, ainda é melhor tratar mesmo. É melhor, e é tranquilo, quer dizer, se a pessoa adotar hábitos saudáveis e tomar a medicação correta durante o resto da vida, e tem que ser o resto da vida. É verdade ou é mentira que há pessoas que não sentem absolutamente nada na hipertensão? 90% são assintomáticos. 90%? Então aquela pessoa que tem a recomendação do médico de tomar o remédio e ela fala, não, eu já estou bem, está sofrendo. Tá. Eu tenho colegas que trabalham na área e a gente brinca que se a hipertensão desse dor no dedão do pé, seria ótimo, fácil tratar, porque você tomava um remédio para passar dor, porque a dor incomoda. Hipertensão, diabetes dá um pouco mais de sintoma, mas a hipertensão nem tanto. A pessoa, o colesterol elevado, por exemplo, a gente está dando medicação para evitar complicação lá na frente. Isso é difícil de fazer em termos de convencer a população, porque não sente nada. Então, por que eu vou tomar algo se não me aflige? Né? Já se fez um estudo, mas me parece que a população brasileira tem aversão à medicação. Isso é fato? Eu não sei se não é só a brasileira, não. Os problemas de adesão à medicação são mundiais. É difícil você tomar remédio todo dia, não é só no Brasil. O que muda, eu acho, é o entendimento de que, na cultura, por exemplo, brasileira, de que talvez o entendimento de que tomar aquilo vai ser bom para mim o resto da vida. Entender por que ela precisa tomar. Né? E às vezes ela fala, eu vou tomar uma erva, tal. Eu acho que nesse sentido tem diferença, mas eu não sei se tem estudo, eu não posso te passar esse dado, eu não sei. Mas é a sensação que eu tenho, viu, doutor? Porque a gente ouve muito a população falar na rua, não, não preciso de remédio, ou então não estou sentindo nada. Quer dizer, toma na hora que está realmente com a dor. Esse é um problema sério, mas o problema de adesão, de uso de medicação é mundial. Talvez nós estamos um pouco mais do que o resto do mundo. Pergunta que não quer calar. Medicamento genérico. A gente já percebe uma parte mais consciente da população com medo de comprar o genérico e não comprando o genérico. Dá para confiar? Não dá para confiar? O que a população pode fazer? O genérico, eu acho que isso tem acontecido em alguns países do mundo também, que usam bastante genérico,
facilitam e diminuem os custos, principalmente governamentais. Se você for ver, se o governo fornece, como existe a cesta básica para a hipertensão, que é gratuita, e isso foi um avanço, a gente considera isso um avanço, porque pelo menos nessa parte facilita o acesso da população a uma medicação que dá para controlar a grande maioria dos hipertensos. O custo, se fosse baseado no medicamento original, seria muito, né, muito alto. É lógico que a gente sabe que todas as empresas investiram para poder fazer a pesquisa, etc. E tem que ter o ganho, o lucro, isso é natural. Agora, o que precisa é controle da qualidade do genérico. E esse é aqui onde mora o problema, porque você vê licitações, eu estou falando do ponto de vista do governo, e mesmo para outros lugares, que aí você vai para o preço lá barato e às vezes o paciente me mostra e eu nunca ouvi falar do laboratório. Então, os genéricos que têm o controle de qualidade e que precisam desse controle regular, é esse o nosso medo como médico e isso passando para o paciente. Claro. Eu sempre oriento, pode tomar o genérico, mas desde que tenha proveniência de um laboratório reconhecido, que tenha sido feito qualidade. Mas recentemente um dos maiores laboratórios foi pego pela Anvisa, foi punido porque não estava com o princípio ativo totalmente. Eu sei, a gente tem problemas disso, né? É difícil controlar, né? Eu não sou contra o genérico totalmente, desde que exista um controle regular. Então fica aí um pedido para as nossas autoridades. Não basta o fabricante simplesmente quando da apresentação da droga, mostrar o princípio ativo. É preciso fiscalizar. Sim. Anualmente, talvez, pode ser? Eu acho sim. Se a empresa continua a usar aquele princípio ativo. Porque eu vi compras da China, né, de alguns materiais desse princípio ativo que realmente nos deixam preocupados. A gente não sabe quanto que tem, etc. É muito complicado. Mas vamos lá. Então, já sabemos que 50% é fator genético, 50% é o meio externo. Homens e mulheres a mesma coisa? Praticamente igual. Existe uma diferença pré-menopausa e pós-menopausa. Pós-menopausa, a mulher tem mais chance de desenvolver hipertensão. Pós-menopausa? Do que o homem, se a gente for comparar. Então, menopausa, pré-menopausa, o homem tem um pouquinho mais de hipertensão do que a mulher. No pós-menopausa, inverte. A mulher tem mais chance do que o homem. Tudo por causa daquele hormônio? Tudo. Não é, Karina? Tudo por causa do hormônio. É o hormônio que é natural e que protege até para o coração, e não só para a pressão, mas ele tem um fator protetor de facilitar a vasodilatação. De certa forma, protege as mulheres. Doutor Luiz, eu falo que meu sonho de consumo é 15 minutos com Maquiavel e 5 com o fabricante, porque é tudo para mulher. Né? Sobra muita coisa para a mulher na vida. Aí eu estou falando na vida. O fabricante lá. Porque, não é, Karina? Até isso, quer dizer, ela tem aquele hormônio que faz com que ela engravide, tem a cólica, patati, pataculá. Sangue. Né? Sangra, né? Tem tudo. E na hora que ela poderia usar isso, ela não tem mais. Mas até o sangramento é uma forma de proteção da hipertensão, porque você perde volume. Que abaixa. Então, mulherada... Mas isso não quer dizer... A gente viu um aumento recente, tanto uma preocupação. Esse ano a Sociedade Brasileira de Cardiologia vai focar em datas temáticas, principalmente mulheres, porque há um aumento dessa preocupação. Mas por conta dos fatores externos, basicamente, também, né? Também. E me parece que, inclusive, hoje as mulheres estão bebendo muito mais do que os homens proporcionalmente. E tem uma questão de saber que, apesar de ter câncer de mama, de útero, enfim, daquelas coisas tudo próprias da mulher... Mais, Mas o que mata mais a mulher hoje é doença cardiovascular. Verdade. É o primeiro? Isso é a falta... Porque o segundo ranking eu sei que é câncer de colo de e mama, o primeiro é a pressão. É cardiovascular, é infarto e AVC. É infarto e AVC. Cara, eu não sabia disso. E é por isso o cuidado que precisa ser tomado, porque a mulher tem uma vantagem sobre os homens na detecção precoce, embora nem sempre se faça de forma adequada. Que a mulher vai no médico mais cedo do que o homem. E é o que a gente sempre orienta. O ginecologista
precisa medir uma pressão, pedir os exames de fator de risco, porque é nesse momento que você consegue trabalhar. A mulher teria essa vantagem de uma detecção mais precoce. Criança? Criança tem aumentado, não é comum a hipertensão na criança, mas nos últimos anos aumentou, e aí sim, por conta da obesidade. Sedentarismo, né? Adolescentes mais hipertensos. 6% da população de criança e adolescente tem hipertensão. É muita coisa. É bastante. É muita e aumentou. Né? O tema da campanha da hipertensão do ano passado foi voltado para a criança. A gente começou esse trabalho das dietas, enfim, porque precisa. Né? A gente vê criança. Não tinha antes no consultório adolescentes hipertensos, hoje já tem. Então, mesmo? Agora, muito fruto do externo mesmo. Do externo, não. Isso, a grande maioria tem causas genéticas, sim. outras causas raras, doenças renais, tumores, mas são raros. Continuam raros. Eu estou errada ou esses fatores genéticos apareceriam normalmente mais tarde, não é? Exatamente. Os fatores externos que potencializam. Por exemplo, a mulher que tem hipertensão na gestação, hoje já é bem reconhecido, já existe uma carga genética que em algum momento ela teria não só hipertensão, diabetes, enfim, alguma outra coisa relacionada, e a gestação por algum motivo é um gatilho. Nós estávamos conversando lá fora sobre esse avanço genético. O senhor já falou qual é o sonho de vocês. E o senhor havia me contado também de que o que vem sendo utilizado é a questão farmacológica, né? Para o nosso internauta entender, o que está sendo usado do exame genético para beneficiar o paciente que tem hipertensão? Não só hipertensão, podemos estender para a área cardiovascular, onde tem tido uma aplicação maior, é identificar pelo meio genético o paciente que teria uma resposta ao medicamento melhor do que o outro, ou que teria um efeito colateral, não teria o efeito colateral, enquanto que a outra população com outro problema genético teria o efeito colateral. Então, já existem na área cardiológica anticoagulantes onde já pode ser feito essa avaliação genética quando o efeito não está sendo satisfatório como a gente gostaria, isso dá para diferenciar. E na hipertensão seria isso mesmo, eu tentar geneticamente verificar se um paciente responderia melhor, por exemplo, a um diurético, que é um remédio para hipertensão, ou a um vasodilatador. Agora eu vou provocar o senhor. Se o senhor pedisse um mapeamento de um paciente seu e ali viesse apontamentos de possíveis outras doenças, e eu faço essa pergunta porque eu percebo que nem a classe médica, nem a classe dos geneticistas discutiram o suficiente essa questão, e muito menos a sociedade. Como o senhor agiria com esse paciente? O senhor, antes de pedir o exame, alertaria ele sobre o que poderia vir, se ele quer saber, se ele não quer saber? Qual seria a sua conduta médica-paciente? Primeiro que eu não peço um mapeamento genético. Tá. Né? Isso não entrou na prática clínica ainda. Eu acho que o paciente precisa ser alertado do que vai ser visto lá. Eu particularmente, para mim não pediria. Porque eu talvez, pelo antecedente familiar, eu pudesse ficar atento para aquilo que eu iria desenvolver. Então, para a mulher é muito válido essa questão em relação ao câncer de mama, que é muito discutido isso. Várias atrizes aí que tiveram repercussão, que identificaram geneticamente e aí já fez um preventivo, é uma coisa muito discutível. Então, vamos supor que se você descobre que você tem grande chance de ter algo que você não pode fazer nada para evitar... Para que saber, não? Para que saber? Eu fico questionando isso. A hipertensão, se o meu pai foi ou minha mãe, eu não preciso do genético. Okay. O que eu vou precisar para a hipertensão é aquilo que eu te falei, para identificar qual é o melhor medicamento. O resto, se for doença que eu consigo modificar, aí sim. Então, eu posso focar minha análise genética para isso. Vamos ver doenças que, se eu intervir, eu vou
Perfeito. desviar a curva. Aí está Perfeito. 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 Agora, a doença que eu não tenho o que fazer, É muito complicado, né? A sociedade não está pronta para isso. Não, nem o hipótese médico alguma. mesmo, nem a classe médica. Porque vai fazer o quê? Ah, tá bom, você vai ter, não sei, um câncer raro que não vai ter Não, muito cura. complicado. Vai ter Alzheimer, vai ter... Isso. Não é? Muito complicado. Eu ia lhe fazer uma última pergunta. Dentro dessa questão toda, é muito fácil comparar, né, que o estresse, a alimentação, a bebida nem tanto, cigarro nem tanto, mas principalmente a alimentação, o estresse e a vida sedentária foi a grande mudança da população de algumas décadas atrás para hoje, né? Porque o pessoal antigamente comia comida muito mais pesada, mas muito mais saudável, porque natural, e andava, né? E se exercitavam muito, né? Coisa que hoje... Parou. Existe um slide que o pessoal coloca para dar aula, eu já vi isso, já até uso eventualmente, de que antigamente você corria para obter a comida, né? Isso começou com a pré-história. Então, ele caçava, andava, corria para caçar, etc., e para atingir a comida. Agora a comida está disponível assim, em grande quantidade, você clica no computador, você consegue obter a comida na sua casa, você não precisa nem telefonar. Então a comida está disponível, você vai na geladeira. Então você não faz exercício para comer. Nem para comer, né? Essa busca. Então, isso realmente contribuiu, porque houve uma inversão. Ao mesmo tempo que os antibióticos diminuíram a chance da pessoa morrer de infecção, que era o que matava antes, né? Isso foi uma revolução fantástica. A nítido nas curvas de mortalidade é isso. A infecção fez assim e a doença cardiovascular fez assim. Olha. Então cruzou a barreira e a doença cardiovascular. Por isso que a infecção, tudo bem, ainda mata algumas coisas, mas é raro. Então, e houve contribuição disso, de estresse, sedentarismo, etc. Agora, muito nas culturas americanizadas, né? Porque você anda pela Europa e é difícil, você não vê tanto obeso assim como você vê. O lado da obesidade, não. Né? A hipertensão continua tendo, porque acaba comendo mais sal. Tem a parte genética que independe disso. Né? Mas você tem razão. Tanto que a melhor dieta para prevenção de doença cardiovascular, e no caso da hipertensão também, é a dieta mediterrânea ou mediterrânea-like, né? Quer dizer, parecida com a mediterrânea. E aí a pergunta que eu acho que com isso a gente fecha e aquele vinho, então, que o europeu toma? Não pode beber, mas e o vinho, né? Não, aquela o álcool, taça. para hipertensão, o álcool em excesso é ruim. Então, os alcoólatras têm mais hipertensão. Mas uma taça, 200 ml por dia, que é o que já foi comprovado, tem um efeito protetor para o vaso, para hipertensão em termos de risco. Mas vamos deixar claro, do vinho, não do de uísque, não de vodka. Embora tenha alguns trabalhos com cerveja, mas o benefício é com o vinho, porque está na casca da uva, né, que é o resveratrol. Tanto que o vinho tinto é melhor do que o branco. O branco. Bom, o que o senhor falaria, então, para os nossos internautas, que são todos jovens, acredito que um pouco sedentários, porque estão todos ali no computador. O que o senhor falaria para eles em termos de qualidade de vida e como se proteger? Eu acho que é adotar hábitos de vida saudável e se prevenir, no caso de doença cardiovascular, quando já existe um fator familiar, já procurar o médico precocemente para detecção e, a partir daí, tem como corrigir e com a adoção de hábitos saudáveis e medir a pressão pelo menos uma vez por ano. Tá certo. Vamos para um rápido intervalo e aí eu volto com a Karina. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental.
tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. E no intervalo a gente estava conversando aqui e eu e a Karina perguntamos para o Dr. Luiz e ele falou que ele não pega mais carro para trabalhar, ele vai a pé, volta a pé e é vida saudável. E agora eu vou falar com a Karina. Karina, você tem um currículo invejado. Ela é formada e certificada em coach pela Sociedade Brasileira de Coaching. Ela tem pós-graduação em mercado financeiro pelo Mackenzie. Tem mais de 16 anos de experiência no mercado financeiro e, inclusive, vivendo em Londres. Não é isso? Isso. Pois é, mas eu tenho certeza que o nosso internauta, Karina, está perguntando o que é coaching e o que é coach. Bom, vamos primeiro separar. Acho que coach é a pessoa que treina, então a pessoa que vai, vem da palavra em inglês, então a pessoa que treina ajudar a desenvolver e ela faz um processo de coaching. O que seria esse processo de coaching? Ele envolve uma porção de coisas, mas antes de falar de treinar e desenvolver uma pessoa, eu acho que o coaching é um processo de autoconhecimento, né? Então você começa a participar de um processo para atingir alguma meta, atingir algum objetivo, pode ser uma meta comportamental, desenvolver alguma competência. Então eu estou dentro de uma organização, eu fui promovido a gerente, né? Então tem algumas habilidades, algumas competências de liderança que eu preciso desenvolver. Então eu posso fazer um processo de coaching. Pode ser para atingir uma meta, eu quero abrir um negócio, né? Então eu sou lá um empregado, trabalho para uma empresa, né? Sou empreendedor, eu quero mudar completamente e abrir um negócio. Como que eu faço? Só que antes de desenvolver, estabelecer as metas, planejar tudo isso, eu preciso me conhecer, né? E o que é se conhecer? Às vezes conhecer os potenciais que a gente tem que ficam totalmente esquecidos e adormecidos, porque a gente está tão acostumado a fazer o mesmo, né? Sempre a mesma coisa, que esquece de outras habilidades, outras competências que a gente tem, que estão lá, que são natas e a gente não alimenta isso. E também conhecer as nossas limitações, né? As nossas crenças, os nossos conceitos que limitam a gente de se desenvolver. Então, passa por esse processo de se conhecer. Antes, começa as primeiras sessões, né? Ela começa por esse processo de autoconhecimento. O que está limitando? Por exemplo, eu sou formada em contábeis, eu venho da área de contabilidade, né? Trabalhei 16 anos com auditoria no mercado financeiro, quer dizer, um mundo
completamente corporativo. E muito masculino. E muito masculino. E aí você fala assim, agora eu vou trabalhar com desenvolvimento de pessoas, mais voltado para a área de RH, vamos dizer assim, né? Desenvolvendo pessoas. Como que a pessoa faz essa transição? Dá para fazer. Por quê? Porque eu tenho outras habilidades ali que eu já exercia, né, no processo quando eu trabalhava com auditoria e trabalhava treinando equipe, com a minha equipe, que eu tinha, mas aquilo era muito forte em mim. Então, você pode mudar de um lugar para o outro, transita, as pessoas, mas como assim? Né? Você era contador e agora você é coach, treina a pessoa, desenvolve, entender o ser humano, que é complicado, né? Entender o universo dele. Como que faz isso? Mas dá para você fazer essa transição se conhecendo. Então, se eu falo, eu era contadora e eu não posso trabalhar com RH, trabalhar com desenvolvimento de pessoas porque eu tenho uma formação, então eu não posso, desde que eu me planeje. Desde que eu me planeje, conheça as minhas limitações, trabalhe para que elas não... Eu falo que assim, né? Os nossos pontos fracos, a gente fica muito preocupado com os pontos fracos, né? Aquilo que eu não sou bom, eu quero melhorar. Não é nisso que a gente tem que focar. A gente tem que focar naquilo que a gente é bom e os pontos fracos a gente neutraliza, né? Eu gosto de falar que neutraliza para que eles não te prejudiquem na realidade, né? Porque às vezes a gente fica focando naquilo que é melhorar, eu nunca vou chegar num nível 100%. Eu neutralizo para que ele não me prejudique e eu foco naquilo que eu sou bom, naquilo que eu sou melhor para chegar em algum lugar, para chegar onde eu quero. Então, mas você deu um exemplo aí agora há pouco da pessoa ser promovida e vai ter que desenvolver alguns aspectos de liderança. Mas não é todo mundo que tem liderança. Não é então, todo mundo que tem liderança nata, né? Então, assim, aí a gente vai trabalhar o que falta. Você vai desenvolver uma liderança comportamental, vamos dizer assim. Então, ela pode não ser, ela não é aquele líder nato. Existem os líder nato. Ele naturalmente, já desde criança, né? Ele sempre liderou as pessoas na escola, nos grupinhos, é aquela pessoa. Naturalmente, aquilo ele não precisa trabalhar. Lógico que, eventualmente, tem alguns aspectos dele, dentro de uma liderança, que precisam ser melhoradas, vamos dizer assim, né? Refinadas. Aquela pessoa que ela nunca foi líder, ela é um pouco mais low profile, vamos chamar assim, é um pouco mais... Quais são os aspectos? Mas ela tem coisas ali, é uma liderança diferente. Então a gente tem muito aquela coisa assim, pessoa que fala muito, que se relaciona bem, etc. E tal. Essa daí é líder, né? Sempre comandou. Mas é aquele que não, ele tem outras formas de liderar. Então assim, às vezes a pessoa ela precisa trabalhar um pouco o relacionamento interpessoal, talvez é difícil... A pessoa ela é mais tímida, né? Então, mas eu preciso para ser, vamos dizer assim, gestor, né? Não gosto da palavra chefe, eu acho que chefe é uma coisa muito impositiva, mas para gerir pessoas, eu preciso entender das pessoas. Então, eu, da minha forma, né? A pessoa que é um pouco mais tímida, ela precisa entender um pouquinho o universo do outro para poder desenvolver. Então, vou trabalhar naquilo que ela tem dificuldade, fazer ela entender os impactos e a importância daquilo para que ela se desenvolva. Talvez ela não vai ser aquele super líder, aquela referência, mas aquilo não prejudica, ela consegue lidar muito bem com aquilo. Então, o que está faltando, né? O que é mais difícil para a pessoa? Então, por isso que é um processo de autoconhecimento. Então, tem algumas competências que são traçadas, vamos dizer assim, para ser um líder, né? Então, o que falta mais naquela? O que é mais difícil? Né? E a pessoa identifica dentro do dia a dia dela o que é mais difícil. Então, vamos trabalhar e o importante é assim, como que uma pessoa muda comportamento, que é super difícil, não vai ser em 10 sessões, né? Que é um processo de coach, geralmente 10 sessões, vamos falar 2 meses, 3 meses, não vai ser nesse processo que ela vai mudar, né? Até demora um pouquinho mais, leva uns 6 meses, 1 ano. Mas ir trabalhando, ela entender o impacto daquilo. Qual é o impacto negativo daquela consequência, daquilo que ela não faz, daquilo que ela deixa de fazer. É muito... Porque, na verdade, isso você deve ver e deve existir muito no meio corporativo, né? A procura individual já está acontecendo? Acontece bastante. Então, assim, no meio corporativo tem muita essa coisa de liderança, de desenvolvimento, de crescer, fazer com que a pessoa, até às vezes tem muita parte de crescer, atingir resultados, metas, melhorar a performance, isso é bastante conhecido, mas tem também muitas pessoas que, assim, tem gente que busca por causa de carreira. Hoje em dia eu vejo que as pessoas estão muito infelizes com aquilo que elas fazem. Elas não têm, assim, tem muita coisa que é aquela busca de o dinheiro, aquela profissão que dá mais dinheiro, mas hoje em dia, né, tá entrando assim a geração Y, que tem muito questionamento o que é sucesso, né? É uma questão um pouco psicológica, não é só aquilo que dá mais dinheiro, é aquilo que me satisfaz, aquilo que me dá prazer. Então tem muita gente do mundo corporativo que existe uma pressão muito grande de trabalho, meta e etc e tal, que é aquela coisa que daí gera hipertensão, gera um monte de coisa, um monte de doenças aí que a gente chama, né? Depressão, enfim, um monte de coisa, síndrome do pânico, uma porção de coisa. Então a pessoa começa a buscar, eu preciso fazer alguma coisa para minha vida, né? Então assim, aí a gente vai trabalhar também os sonhos. O que você gostaria de fazer que você
deixou para trás e falou, não acreditou naquilo e acha que aquilo não é possível. Vamos alimentar isso, vamos trabalhar, vamos montar estratégias. E não é largo uma coisa para começar outra, né? Então o coaching ajuda a dizer, não, vamos trabalhar. O que eu posso fazer nesse meio tempo, que eu não preciso largar automaticamente, mas eu vou construindo um caminho para no momento que eu estiver mais seguro, mais tranquilo, eu posso fazer essa transição assim de uma forma mais suave. Tá. Então tem muita busca, eu diria assim, respondendo a sua pergunta, individual, é de carreira. De Muita carreira, coisa de carreira, muita gente querendo assim mudar, eu quero fazer alguma coisa, estou infeliz. Tá, Mas pelo que você fala, muita gente querendo encontrar uma válvula de escape até que, né? Não seria importante que isto também fosse introduzido de uma forma um pouco mais abrangente nessa juventude que não sabe nem que carreira escolher? O povo ainda continua falando das mesmas, não é? Verdade. É medicina, engenharia, direito. Embora tenha mudado algumas coisas, Mas é muito pouco, né? Perto as do... mais concorridas Sem dúvida. Continuam sendo as mesmas. Mas por isso que é fundamental um processo de autoconhecimento. É por isso que eu então, falo. você tem várias ferramentas no mercado que você se aplica. Por exemplo, quais são suas habilidades, quais são suas coisas. Se conhecer primeiro, saber naquilo que você é bom, aquilo que tem mais a ver com você, com a sua personalidade, aquilo que você é mais forte, vamos dizer assim. E você trabalhar para buscar alguma coisa que tenha a ver com você. Mas um adolescente não vai ter coragem, talvez, de enfrentar a pressão da família para ele poder optar. Eu vi outro dia uma propaganda, né? Que tá nisso, que a menina... me chamou a atenção da menina, ela querendo fazer outra coisa. Eu não sei se é um banco que fazer está fazendo. Uma coisa diferente do que aquela Do que coisa, tradição da família, do que aquela né? coisa. Então, eu acho que os pais poderiam estar mais atentos e fazer com que o adolescente, no momento de escolher uma carreira, também passasse por esse coach. Por um processo. A gente até seria um coach educacional, tem até um projeto assim, que é bem embrionário, que é aquela coisa assim de você... Que quando você tem ali 16, 17 anos, você é muito novo para escolher uma coisa que eu vou fazer pro resto da minha vida. É uma loucura. 17 anos, o que eu vou fazer pro resto da minha vida? Então, isso. exatamente. Eu fiz isso, né? Então, eu fiquei 16 anos lá como contadora, auditora, em números, aí até que eu decidi que cuidar de pessoas era mais interessante do que números. Mas um processo de trabalhar, né, ali no colegial, nessa idade, o que você, de fato, o que tem mais a ver, né? E passar, a pessoa ter uma experiência vivencial, eu acho que é uma coisa, é um sonho, né? Que ela passar, então, tem algumas profissões que faz sentido. Então, é médico, é advogado, o que for, qualquer uma delas. Ela tem uma experiência vivencial ou de entrevista, de conversar com essas pessoas para ver se faz sentido aquilo, como toca aquilo dentro da pessoa, né? Porque às vezes você tem aquela ilusão do que é uma profissão, mas você passar um dia com aquela pessoa, você fala, peraí, o que é isso? O que é isso? Eu não quero essa vida para mim, não tem nada a ver. Então é interessante. Então, um processo, talvez pode ser um processo de coach, de trabalhar isso, de fazer com que esse coach, que é o nome que a gente dá para a pessoa que está participando do processo, interagir com essas pessoas daquelas profissões que ele escolheu. Não dá para fazer todas, né? É impossível, mas de algumas... E fazer essa entrevista, ajudar ele a entrevistar, que muitas vezes a pessoa não sabe fazer pergunta. Né? É se preparar para fazer uma pergunta, como que é seu dia, como que é seu dia a dia, e preparar essa pessoa para fazer perguntas para aquela, né, a potencial qualificação que ela queira, para daí entender se faz sentido ou não. Então, o processo de autoconhecimento, acho que no coaching é essencial para você saber onde você quer chegar, faz sentido e o que eu preciso fazer para me preparar. E aí, primeiro eu me conheço, vejo o que eu gosto, o que eu não gosto, o que faz sentido, o que me limita, para a partir disso eu começar a montar estratégias e buscar o que eu preciso, que recursos eu preciso para atingir meu objetivo. Karina, dentro dessa... Pode falar. Usando até meu exemplo, né? Quando eu resolvi, eu não tinha ninguém na família médico. Uhum. Então, meu conhecimento médico era do médico que eu ia, ou acompanhando Sim. alguém, ou eu ia. E eu vou te colocar a pergunta, tudo bem, nessa fase de adolescente é importante, o coach, etc. Mas durante o processo de estudo ou da própria carreira, talvez seja essa interação de conhecimento, porque com 17 anos eu não me imaginava fazendo o que eu estou fazendo hoje, dentro da carreira médica. Isso foi acontecendo durante o processo da universidade, que eu me interessei pelo lado acadêmico, enfim, e foi indo, até chegar onde eu estou agora, que é um posto maior dentro da minha área.
Então, eu não vislumbrei isso quando eu tinha 17 anos, né? Eu acho que talvez tenha que interagir Na própria faculdade. Durante é a isso que eu, faculdade. por isso Então, que eu o queria processo ter do perguntado. coach, uma das fases é você fazer um roadmap, que a gente chama. Então, você prever, né? Porque não dá para Isso. você garantir Não, tudo não, que vai sim, acontecer no lógico, futuro. Mas onde eu quero chegar, né? Que muitas vezes as pessoas, elas vão levando a vida, elas não determinam o que elas querem para a vida dela. Então as coisas vão acontecendo. E aí vem as frustrações, porque, mas não era bem isso que eu queria, aconteceu uma coisa, eu não me preparei. O roadmap, ele fala lá na frente, daqui 10 anos, 15, Volta. o que eu quero ser? Onde eu quero chegar? E aí você começa a voltar a se preparar. Então, o que vai ter acontecido antes disso? O que vai ter acontecido antes disso? E se você vai fazendo, desenhando passos importantes e relevantes para que você chegue lá. E aí você fala, para que isso aconteça, né? O que eu preciso fazer? Né? Então, eu vou buscar me qualificar e me preparar para atingir aquele objetivo. Lógico que você fala, mas aí você está desenhando todo um destino, mas tem coisas que mudam, mas é muito mais fácil você assumir o comando quando você sabe onde você quer chegar. Você fala, o que eu preciso levar? Então, eu acho que o que eu acho que eu vejo hoje, as pessoas, elas não sabem o que elas querem, onde elas querem chegar. Mas é uma pergunta para os dois. Será que nós estamos vendo isto porque a sociedade está totalmente perdida? Porque eu acho que existe um encanto do deixar também, né? Tem. Como existe essa questão da genética, ela não é indispensável. Enfim, será que é porque não tem mais valores que as pessoas estão todas perdidas? Será que é porque a sociedade está perdida mesmo? Será que é porque as pessoas estão só voltadas para si? Porque a cena que mais me deixou terrificada, Luiz, foi num domingo, hora do almoço, num restaurante, famílias, em todas as mesas, cada um com o seu iPad, falando com outra, entendeu? E assim, tá tudo perdido mesmo. Eu acho que não sei se é perdido, eu acho que essa dificuldade perdido no sentido não de... entendi, mas essa dificuldade de conexão consigo próprio. Então, quando você trabalha a sua própria essência, né, que dá trabalho conhecer as suas fraquezas, as suas limitações, o que está te impedindo, algumas coisas. Por que a vida do vizinho, né, é mais importante? Mas espera aí, será que eu gostaria de fato de ter aquela vida ou é uma coisa que a sociedade impõe, que você precisa ter aquilo para você ser importante? E aí você vive uma vida assim que não é sua na realidade e você está desconectado com a sua essência, desconectado com o seu próprio ser. Então, voltar-se para si mesmo e se conhecer e quem eu sou, o que eu preciso, minhas sombras, e isso dá trabalho. Então, E aí eu me fico no mundo externo na superfície. E fico na superfície, né? Exatamente. Isso. Fica na superfície, né? No periférico. No periférico e naquilo que a sociedade determinou que é relevante, que daí não necessariamente é relevante para você. E aí entra os conflitos internos que a gente tem. Então, por exemplo, sair, né, da Price, onde eu trabalhei durante 16 anos e meio, foi um processo para mim. E se arriscar, peraí, eu tenho um sobrenome, né? Eu tenho uma carreira. Como assim? Você pode chegar à sociedade e você está largando para começar algo novo. Então, e não vou falar que foi fácil, né? Não é da noite para o dia. Eu trabalhei, fui ali trabalhando aquele processo. Por quê? Porque assim, o que a sociedade coloca, mas você é importante, você é uma executiva, e etc e tal. Então, assim, aí você tem que voltar para você e falar, mas o que é importante para mim? Não o que é importante que a mídia coloca, que a sociedade, os serviços, o mundo corporativo, enfim, tudo aquilo que é superficial. Então, aí é mais fácil eu ficar no superficial, porque eu não tenho trabalho, não tenho esforço, mas eu tenho uma consequência, eu tenho frustração, eu tenho uma porção de coisas e aí gera um monte de doenças aí. Né? Não, e o fato disso que você está falando é importante a gente colocar, de se conhecer também influencia na própria adoção do tratamento adequado. Porque se a pessoa não se conhece, não vai tratar. Perfeito. É isso que a gente bate. Eu estava ouvindo você falar, quer dizer, todo esse trabalho de coach é mais ou menos o que a gente tem que fazer na educação do paciente. Perfeito, é verdade. Com as suas peculiaridades. Mas é como você colocou, né, que a pessoa que é a hipertensão, ela não tem, eu não sinto dor.
né? E aquela pessoa que só toma o remédio porque ela sentiu o impacto, é importante ter o impacto daquilo que ela deixa de fazer. Quando eu não entendo, né, as consequências do impacto, não entendi, eu continuo tocando a minha vida até que a vida te força, traz aquele choque e eu preciso fazer alguma coisa. Então, se preparar para você não sofrer, ou assim, lógico que tem as dificuldades da vida que fazem parte, os contratempos, mas quando você está mais preparado, fica mais fácil para você enfrentar essas dificuldades. Não tenha dúvida que o conhecimento interno é tudo, né? Sim. Eu fiz psicanálise há 25 anos, então eu diria que todo mundo precisaria fazer para isso mesmo, né? Se conhecer, saber onde eu quero chegar e me preparar para onde eu quero chegar, porque daí eu não fico preocupado se o fulano, ele é diretor, presidente XPTO, eu não sou, porque o meu sucesso psicológico é diferente do que o sucesso psicológico do outro. Porque não é o que eu quero, não é o que eu quero, então, mas você gostaria, né, para eu ter saído, mas você quer ser sócia? Você quer ficar lá? Não é a vida que eu quero ter, então não faz sentido eu ficar tentando fazer uma coisa que, tudo bem, foi bonito, para a sociedade é bonito, eu tenho um sobrenome, tenho um cartão, eu tenho uma importância, mas eu não sou feliz. Pois é. Né? Então eu preciso buscar aquilo que de fato faça sentido para mim, que de fato eu seja feliz, independente do que o grupo ou a sociedade E que pense. pode ser até mesmo ter o cartão, mas que seja feliz e Exatamente. E assim, aquele cartão me traz uma felicidade, um prazer, e eu gosto, e eu acordo, eu falo, né? Você tem que acordar todo dia e falar com vontade de trabalhar. Seja sábado, seja domingo, o que for, né? Então, se for, eu vou marcar uma reunião, sábado de manhã, se é aquilo que você gosta, você não vê como um trabalho, né? Como um labor, como um peso. Não, faz sentido para mim, isso faz parte do meu crescimento, do meu desenvolvimento, você vai atrás. Eu vi 2 filmes esse final de semana que me lembram muito o que você está falando, que é O Lobo de Wall Street e Compras em Dallas, como é que é? Compras de Dallas Buyer. Que mostra muito isso. O de Wall Street, ele quer porque quer o cartão mesmo. Ele não tem jeito, ele assume. Mas aí você é coerente com você. Claro. É isso que eu quero, isso faz sentido pra mim. Não é porque eu tô pelo inconsciente coletivo, vamos dizer assim, eu estou fazendo aquilo e eu tenho um monte de conflito. Não, aquilo faz sentido pra mim. Eu tenho garra para fazer as coisas. O que eu preciso fazer? E faz total sentido. O que eu quero. Então, o coach trabalha isso. O que eu quero, onde eu quero chegar e o que eu preciso. Acho que isso é essencial. E pôr os limites, porque o Lobo do Wall Street provavelmente não tinha limites. Eu não assisti, mas... E saber os riscos. Mas saber os riscos e querendo correr. Porque aí... bom, aí tá mas você também trabalha no coach. É ter a consciência. Exato. Eu tenho essa meta. Tenho essa meta. Quais são os ganhos que eu tenho atingindo essa meta? Isso. Os ganhos secundários também. Quais são as perdas para eu atingir isso? Porque cada escolha é uma renúncia. Quais são as perdas? As perdas secundárias, então a família. Então eu tenho que... Quando eu tenho conhecimento de todos os meus riscos, eu ganho isso daqui, eu faço uma lista, é bem racional mesmo. Eu tenho essas perdas, vou trabalhar. O que eu faço para minimizar essas perdas na medida do possível? E para você é frustrante quando a pessoa, quando você percebe que ela não consegue perceber o limite dela, porque deve ter, né? Ela não aceita, porque não é, Luiz? E aí faz parte, mas aí faz parte da técnica, você fazer ela perceber, assim, tem alguns processos que a pessoa, 5 sessões, não vai. Você fala assim, pessoa, você fica até, nossa, o que eu posso fazer? Só que daí é o tempo da pessoa também, então eu não posso colocar muita pressão, porque às vezes a pessoa tem um certo tempo, mas eu diria que é muito difícil a pessoa não ter uma mudança. É muito difícil. Então, assim, ela vai ter umas 5 sessões com bastante dificuldade de perceber impacto, de perceber o que ela precisa, de entender de fato para ir entrar em ação, porque o coaching ele faz você entrar em ação, né? Não adianta só conhecer, saber o que eu quero, mas eu tô aqui, não tô fazendo nada. Então, sempre tem uma tarefa, tem alguma coisa. Então, as pessoas têm um certo tempo. Então, eu respeito esse certo tempo, mas tem que dar uma forçadinha. Então, eu nunca tive nenhum caso de que a pessoa não teve um ganho. Graças a Deus. Porque, assim, eu acho que é essencial do processo, a pessoa precisa querer. E aí não adianta. Se é uma coisa imposta, e aí não tem jeito. Daí você pode fazer, conversar, não vai querer. Então a pessoa precisa ter um movimento interno de eu quero fazer essa mudança. O que é totalmente diferente do Dr. Luiz, que deve passar por decepção, sim, que vê um monte de paciente que não segue. Aí eu diria que assim, o processo do coach é fazer ela entender os impactos. O que vai acontecer. Mas é isso que eu procuro e é o que a gente tenta fazer o tempo todo, né? Até ele entender que precisa. Então, assim, a pessoa, se você não tiver, você não vai pegar...
o que é legal, assim, do coach? É pegar o que é valor para aquela pessoa, que você trabalha valor. Então, a pessoa tá querendo, não, o valor é o filho. Então, assim, se você seguir essa vida que você está seguindo, você não vai ver seu filho se formar. E aí começa, opa, então, e também faz parte do processo do coach, entender os valores, entender, assim, o que é essencial para a pessoa. Então, talvez fazer ela entender esse link, o valor, qual que é o valor da pessoa, para fazer o link e pegar, ó, então, esse seu valor, você não vai conseguir, não vai acontecer. E aí a pessoa muda, dá aquela, e aí que gira a chave. O que a gente ouve sempre assim, né? O médico falou que eu vou morrer, aí ele... Não, morrer todos vamos. Né? Vira o start, né? Às vezes fica meio Mas quando fica próximo, sabe? Fica próximo. Você não vai ver seu filho, você vai... Teve uma dor no peito, olha, é aquele tal do microinfarto, né? A pessoa... O ameaço. Nós estamos chegando no final, infelizmente. Karina, foi um prazer recebê-la aqui. Continue com esse trabalho, porque eu acho que é um começo. E que, como diretriz pública, realmente se consiga fazer isso para esses adolescentes, para que não cheguem na vida adulta frustrados mesmo, né? Mas assim, eu diria que nunca é tarde, gente, para mudar e correr atrás dos sonhos e fazer as coisas acontecerem. Mas é legal já, desde sempre, ter o prazer ao longo da vida. né? Sucesso nessa sua missão. Doutor Luiz, prazer recebê-lo. Com todas as dicas que nos deu, vamos nos cuidar, né? É sempre melhor prevenir do que remediar, principalmente na área da saúde e da vida aqui com a Karina, né? Vamos procurar escolher fazer o que realmente respeite os nossos valores e não nos torne infelizes. A todos vocês, uma ótima semana. Brasil começando, um ano muito rápido, porque está aí a semicopa, né? Porque eu fiquei sabendo que vai ter um monte de jogo agora, até chegar a Copa, para depois termos eleição e aí, infelizmente, Natal. Mas não vamos entrar nesse clima. O Brasil está precisando de todos nós mais atentos. Até mais.